Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcasting Entre Mundos. Desde já agradeço a vossa presença mais uma vez, principalmente a quem tem enviado os seus relatos na primeira pessoa, porque são fundamentais para que este trabalho continue semanalmente, já sabem, todas as quintas-feiras. Para quem está aqui pela primeira vez e não teve ainda a oportunidade de ver o primeiro episódio, este podcasting trata-se de relatos, experiências na primeira pessoa ou através de outras pessoas que vocês conheçam, que eu conheça, e aqui falamos de tudo. Aqui todas as verdades são verdadeiras, porque cada um de nós tem a sua própria verdade. Por isso não interessa o que é que viram, se estamos a falar de fantasmas, ovnis, fadas, aquelas criaturas tipo lobisomens, o nosso abominável homem das neves, o gigante, o Sasquatch. Não interessa, o que quer que seja, que vocês, todas as experiências, assim como milagres, como falámos, foi a nossa primeira experiência relatada neste podcasting na semana passada, portanto, todos os relatos, tudo aquilo que desejem partilhar, seja de forma anónima, que como eu já disse que farei com certeza, seja através do vosso nome e localização, eu terei mesmo todo o gosto de dar a conhecer a vossa história. Hoje vou tentar não ter um episódio tão longo. A semana passada o que eu queria mesmo era explicar ao máximo aquilo que pretendo aqui, que é criar no fundo uma ligação entre todos nós, entre mim, independentemente das minhas experiências ou das minhas crenças, e vocês que estão aí desse lado, e fazer com que, através da partilha, as pessoas entendam que não estão sozinhos, que não são malucos, que não interessa realmente as crenças, aquilo que cada um acredita, não interessa, porque, mais uma vez, como eu disse no início, o que interessa é a verdade de cada um de nós, e todas as verdades são verdadeiras. Basta você aí desse lado acreditar naquilo que está a dizer, e eu aqui deste lado nunca na vida irei pôr em causa aquilo que vocês partilharem comigo, como é óbvio. Ora, eu na semana passada disse-vos que ia deixar, e deixei na descrição do primeiro episódio, um vídeo de um trabalho que eu fiz em 2015, creio eu, que foi o Sortelha Assombrada. Portanto, foi uma visita guiada que fiz com a empresa Rotas e Raízes, que pertence ao Sabugal, com quem eu tenho uma parceria, e que é realmente uma empresa que tem um trabalho fantástico na zona, na região, e que juntamente comigo e com o meu grupo fizemos então a Sortelha Assombrada com animação. Portanto, se tiverem a oportunidade, vão à descrição do episódio número 1 do podcasting, do Entre Mundos, e irão ver então a pequenina reportagem que a RTP acabou por ir fazer nesse dia. Porquê é que eu estou a falar sobre isso? Porque eu penso que vos disse no primeiro episódio que é importante nós todos termos consciência que às vezes, sem querer, a partilha chega-nos, assim sem mais nem menos. Eu faço investigação, como vocês sabem, não apenas como arqueóloga, mas em termos das tradições do património oral, e claro, é através de falarmos uns com os outros, como a minha avó dizia, é falar que a gente se entende, que eu chego a muita informação na primeira pessoa. Infelizmente, isto que eu vos vou relatar agora, inicialmente, que aconteceu no final dessa visita à Sortelha Assombrada, eu não registrei, foi uma coisa que não estava à espera, não registrei o nome de nenhum dos senhores. Seja como for, estamos a falar de, portanto, dois senhores na casa dos 60, 65 anos, que não se conheciam, que vieram ter comigo no final então da visita separadamente,
e um identificando-se da região do Fundão e o outro identificando-se da região do Alentejo, ali zona que tem uma quinta junto a Beja. Então vamos começar os relatos, desta vez através de uma coisa que os nossos hermanos espanhóis também conhecem, que é a Santa Campanha ou a Procissão dos Mortos. Você que está aí desse lado, provavelmente vocês, não têm a mínima noção de que existe essa crença ainda no interior de Portugal. E porquê? Porque nós estamos habituados a ouvir falar da Santa Campanha, para quem ouve, claro, para quem gosta dessas coisas, muito ligada ao outro lado, lá da fronteira, a Espanha. Porém, nós temos exatamente a mesma coisa. É claro que o nome que lhe damos, visto que se tratam de almas do purgatório, é mais fácil assim, é a Procissão dos Mortos. A descrição é exatamente igual. Ora, antes de eu vos dizer o que é que me relataram, vou-vos explicar muito resumidamente o que é a Santa Campanha. Portanto, temos a Procissão dos Mortos, que vão com umas túnicas tipo monge, em que não se vê nada, não se vê cara, não se vê nada, portanto todos tapados, e cada um deles traz uma lanterna, sendo que o primeiro traz, portanto, na mão uma cruz enorme. E todas as noites, durante toda a noite, portanto, desde que o sol desaparece, desde que anoitece até à madrugada do dia seguinte, percorrem os caminhos todos, principalmente caminhos que têm alminhas, que um dia destes iremos falar das alminhas. Ora, parece que não é boa ideia encontrar-nos com essa procissão. E porquê? Porque se os mortos se perceberem de que algum vivo os vê, eles não lhes fazem propriamente mal nenhum. Eles vão buscar a pessoa, metem a cruz na mão da pessoa e a pessoa faz a procissão a noite toda com eles, indo à frente com a cruz. Portanto, imaginam, toda a noite. O pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que eles depois deixam a pessoa, termina a procissão, mas na noite seguinte estão à porta de casa à espera dessa mesma pessoa. Portanto, ou seja, seria uma coisa até morrer. É claro que ninguém quer nada, ninguém quer ter nada a ver com a referida Procissão dos Mortos. Então, é uma das histórias que eu conto na visita de Sortelha, junto às alminhas. E naquela noite tinha realmente o meu grupo a fazer parte da recriação da Procissão dos Mortos. E tive, como eu vos disse, tive dois senhores que vieram ter comigo. O primeiro senhor, que é da aldeia da Capinha, que é uma, que fica, portanto é a freguesia também, a freguesia da Capinha, no concelho do Fundão. O que me disse foi algo assim muito depressa, foi super rápido. Ele teve pouquíssimo tempo comigo, foi chegar ao pé de mim e dizer: oh menina, olha, desculpe lá. Ele até olhava para os lados e punha-se assim: olha, deixa ver se ninguém me está a ouvir, qualquer coisa do género. E dizia: olha menina, desculpe lá, vou-lhe dizer uma coisa. Você falou na Procissão dos Mortos, na Santa Campanha. Eu não percebo nada disso, eu não sei que nome é que eles têm, mas eu garanto-lhe uma coisa. Eu trabalho, faço turnos e uma noite, muito perto da meia-noite, ao chegar à minha aldeia, que é a aldeia da Capinha, portanto tem um cruzamento, tem um SOP. E eu, como vejo luzes a vir do lado esquerdo, pensei que era um carro e abrandei e pronto, para deixar passar. Oh filha, quando vi, olhei para o lado e viu que aquilo era uma série de pessoas encapuzadas, com as lanternas e com as luzes e com a cruz e aquilo tudo. Lembrei-me logo do que a minha avó me contava, que aquilo era a Procissão dos Mortos e que eu tinha que sair dali para fora. Eu só me lembro de pôr marcha atrás e algo só tarde. Imaginem, isso é uma coisa muito rápida e de repente, pronto, então muito obrigada, gostei muito, então vá até à próxima. E eu fiquei assim, tipo, sério? Ok, pronto. O pior não foi isso, o pior foi que ao final de uns minutos, entretanto, eu recordo-me que o jornalista veio-me entrevistar,
e portanto isto durante uns minutos, e depois quando eu já me estava a preparar para vir embora, houve um casal que chegou ao pé de mim, mas o senhor é que queria falar comigo e que me explicou. Eu sei que eles não são dali, eles têm uma quinta ao pé de Beja, mas não são de Beja, porque eu lembro-me, tenho ideia, honestamente, não sei, não vou dizer que eram do Sabugal, porque estavam na zona do Sabugal ou de Sortelha, não sei, porque eu percebi que havia ali pessoas de todo o lado, que aquilo era um mar de gente naquela noite. Mas a verdade é que lembro-me dele referir que tinha uma quinta ao pé de Beja, muito perto da fronteira, lá está, muito, portanto, na zona de Beja, mas já para os lados da fronteira com Espanha, e que ele dizia que por 2 vezes, portanto, a quinta tem um muro, é morada, e ele diz que por 2 vezes, por volta da meia-noite, que teve que ele e a mulher saírem a correr para dentro de casa porque diz que os ouvia passar. Eu lá está, eu não estava a fazer levantamento de património, não tinha material absolutamente nenhum comigo, por isso é que é bom eu partilhar convosco ou escrever, porque eu acabo por me esquecer, é muita informação. E a verdade é que eu acho que ele nunca os chegou a ver, e a ideia que eu tenho é que ele me disse que sabia que era eles, porque sabia o que era, já lhe tinham explicado, e que ouvia o barulho, ouvia os passos e via as luzes, e então a única coisa que tinham era tempo para entrar para dentro de casa. Ora, foi a primeira vez que eu introduzi o tema da Santa Campanha e a procissão dos mortos, e sempre achei que nos dias de hoje já não existiriam esses testemunhos. Portanto, foi uma coisa que me deixou bastante satisfeita. Aliás, essa noite foi memorável para mim e para toda a equipa que lá estava a trabalhar, mas realmente foi uma coisa que me deixou feliz, porque eu tenho muitas partilhas. Vou falar de uma delas, uma das pessoas que já assistiu a uma visita minha no Sintra Mística, também tenho um testemunho dele aqui para vos contar, de uma área um pouco diferente, mas para vocês verem que é interessante nós criarmos empatia suficiente para virem estranhos terem connosco e dizerem isto ou aquilo. E mais uma vez vos vou dizer, como vos disse na semana passada, eu consigo perceber se a pessoa me está a mentir. Não é assim tão difícil, acho que qualquer um de nós consegue. É a forma como a pessoa fala, é a forma como a pessoa está perante nós. Tudo isso ajuda a nós a entendermos, portanto não é só uma história da carochinha. Vamos adiante, senão não saímos daqui hoje. Ora, no seguimento da procissão dos mortos, e ainda estando ali na zona, apesar de que agora, mais uma vez, lá está, descemos ao Alentejo outra vez e estivemos ali na zona Beira, a zona do Fundão, principalmente, a Beira toda tem, mas a zona do Fundão, Castelo Branco, tem muita tradição de duas figuras que são a Boa Hora e a Má Hora. Portanto, a Boa Hora será, portanto, é a irmã da Má Hora, mas será uma criatura, neste caso são 2 mulheres, será uma criatura boa, vestida de branco, e a Má Hora, obviamente, é a criatura má. Por volta da meia-noite, tinham, pelos vistos, o hábito de surgir às pessoas, primeiro a Boa Hora, vestida de branco, que vem avisar, olha, saiam daqui porque vem aí a Má Hora, e a Má Hora é nada mais nada menos do que a morte, por assim dizer. Eu tenho um testemunho de Belmonte, e isto acaba por ser uma vergonha, porque eu, lá está, eu como não registro o nome das pessoas, depois acabo por me esquecer. Eu hei de ir à procura do nome da senhora que me contou essa história, mas ela diz que houve uma noite de verão que estava muito calor, isto já há uns anos atrás, não assim há muitos anos, portanto estamos a falar dela já em adulta, apesar de que nesta altura já está na casa dos 80 anos, mas lembra-se de estar sozinha no degrau da porta sentada, porque estava muito calor, e de repente do nada surgir uma figura vestida de branco, e de lhe ter dito vai para dentro depressa porque vem a minha irmã. E como ali toda a gente
conhece a história da boa hora e da má hora, portanto ela associou logo a isso, e ela diz que entrou para dentro de casa, mas que ficou escondida atrás da janela, e então aquilo tinha portadas de madeira. Portanto, isto foi em Belmonte, perto do castelo, portanto por baixo da igreja de Santiago, faz ali um largo, o Largo da Prensa, portanto foi numa dessas casas. E ela diz que pelo postigo de madeira, que realmente depois, ao final de um bocadinho, de uns minutos, que viu passar um vulto preto. Belmonte está cheia dessas histórias, e para mim, eu tive essa facilidade de lá chegar porque vivi lá durante 6 anos, e isso facilitou muito a ligação à população local, nomeadamente à comunidade judaica. Através deles também, das pessoas mais velhas, soube imensas histórias, e lá está, e alguns relatos na primeira pessoa. Portanto, é normal que vocês me ouçam também de vez em quando falar desta região. Ora, vamos passar ao Sérgio. O Sérgio deu uma autorização para eu falar no nome dele, e então ele chama Sérgio Tavares, e o Sérgio teve numa das minhas visitas da Sintra Mística, que há umas semanas atrás, e eu, pronto, obviamente, portanto, há pessoas que me deixam o contacto porque têm interesse em mais visitas. Neste caso agora vai surgir novamente o Estoril Assombrado, portanto, através desses contactos eu partilho as visitas e acabo por partilhar esta minha pesquisa, esta minha busca pelos contactos. Eu vou ler o que o Sérgio nos mandou. Neste planeta somos seres de terceira dimensão, que recebemos mensagens de guias e mentores espirituais através de pensamentos, emoções, arrepios, zumbidos no ouvido direito. Eu sou um ser assim, diz o Sérgio. 3 meses depois da minha sogra falecer, comecei a sentir a sua presença através do vento gelado nas minhas bochechas, como se de 2 beijos se tratassem, a despedir-se de mim. Arrepios. Uma mão que segura nas minhas costas para eu não cair. Mexe no meu volante enquanto conduzo para eu não ter nenhum acidente, entre outras coisas que aconteceram ao Sérgio. Depois tem aqui, portanto, este é o primeiro relato que o Sérgio me mandou, portanto, que tem a ver com o facto de ele de alguma forma sentir o outro lado, aquilo que nós designamos por, não é, fantasmas, lá está, almas desencarnadas. Depois tem aqui num ponto número 2 que diz que quando a minha filha fica doente, por vezes faço reiki para melhorar a saúde dela, e de uma vez vi um ser escuro num canto da minha sala a ajudar-me a tratar da minha filha. Funcionou tão bem quando juntamos forças. Eu penso, o Sérgio aqui não explica, seria interessante um dia destes, se calhar, fazermos isto ao vivo com o Sérgio para ele nos contar um bocadinho mais. Eu penso que este ser possa ser eventualmente aquilo que muita gente chama de guias, não é? Os seus guias espirituais. Terceiro, diz o Sérgio, pensamentos diários, mensagens através de voz a dizer: como te pudeste esquecer, Sérgio? Ou seja, pelos vistos, o Sérgio acaba por receber mensagens, frases na cabeça. Há muitas pessoas que falam sobre isso. Isso é outra das situações que eu recebo bastantes relatos e espero continuar a receber. Diz finalmente o Sérgio, portanto, no final: a espiritualidade ajudou-me imenso a sair de uma depressão e ansiedade. Tive de ser forte o suficiente para ultrapassar dessa maneira. Foram e são os espíritos que me ajudam a reconhecer os caminhos certos. E cá está, diz também no final: são tantas as vivências que eu próprio consegui escrever um livro de espiritualidade, vivida por mim. Ora, obrigada, Sérgio, desde já pela partilha.
Estamos então aqui a entrar um pouco no mundo do espiritismo, mantemos-nos nas almas desencarnadas, mas o Sérgio, portanto a experiência dele, os relatos dele na primeira pessoa estão muito ligados ao mundo do espiritismo. É engraçado, e agora percebo porque é que o Sérgio tem interesse em ir à visita do Estoril Assombrada, visto que essa visita está ligada às assombrações, claro, mas ao espiritismo final do século XIX, início do século XX, portanto conta um pouco a história de tudo o que se passou naquela zona do Monte Estoril. Ora, e agora vamos para um assunto no qual eu sou abordada várias vezes, que é engraçado. Em primeiro lugar porque começa em casa, onde eu nasci, por assim dizer, Cascais. Eu sou da Amoreira, que é um bocadinho ao lado, mas pertence, portanto é mais Monte Estoril, mas pertence também ao concelho de Cascais, portanto fica a 5 minutos de Cascais. Mas Cascais, fazendo parte do Parque Natural de Sintra-Cascais, portanto, é o lado sul, tem uma ligação muito forte àquilo que as pessoas chamam dos túneis de Sintra, que começam em Cascais, ou que acabam em Cascais. A verdade é que eu tenho, sim, relatos de pessoas, aliás, relatos na primeira pessoa, um daqueles que mais pormenores me trouxe, não vou aqui referi-lo, porque foi para um estudo, obviamente foi dentro do estudo da visita que eu faço do Sintra Mística, mas de alguma forma a pessoa partilhou comigo por uma questão de amizade e não para eu estar a espalhar ao mundo a palavra. Portanto, eu achei que devia de, sim, falar de outras pessoas que, apesar de neste momento são anónimas, porque são pessoas de várias idades que eu tive a oportunidade de conhecer há cerca de 1 ano e meio, quando foram reabertas as grutas do Poço Velho em Cascais, e que eu tive a fazer visitas nesse dia lá dentro, e tive várias pessoas de várias idades. Eu quando digo várias idades, vocês pensem sempre dos 60, 65 para cima, e quando eu digo para cima, a pessoa mais velha que eu lá tive tinha 93 anos, e era uma senhora que fez questão de lá ir, dizia ela, que nem que fosse pela última vez. Ora, conta a lenda que aquelas grutas estão ligadas então a uns túneis que vão da terra para o mar. A questão aqui é que depois, aquilo que eu inicialmente, quando fiz o meu primeiro livro em 2006, achei que estava dentro da parte um pouco do misticismo, da lenda, o que começou a surgir é que, para além da parte mítica, lendária, começam a surgir vozes, pessoas reais, pessoas que eu até conheço ou que me conheciam quando eu era pequenina, ou conheciam a minha família, o meu pai, o meu avô, lá em Cascais, que começam a falar-me como se fosse uma coisa perfeitamente normal, que se lembram de terem estado dentro daquelas grutas, de terem ido dali até ao mar, de terem ido dali até à serra. E isso fez-me fazer alguma pesquisa esta semana, porque eu achei bastante graça a essa senhora com 93 anos, quando ela me disse que pronto, eu perguntei-lhe se ela estava à vontade, porque não é fácil caminhar nas grutas do Poço Velho, e quem vai lá tem que ir lá para saber que as grutas são muito bonitas, mas todo o material pré-histórico lá estava, portanto aquilo era uma necrópole, já não está lá nada, não é? Portanto aí tem que se usar um pouco a imaginação e tem que só ouvir a pessoa que está a fazer a visita, mas essa senhora disse-me logo que estava ali para se relembrar
das vezes que ele foi brincar e que dali partiu para outros lugares, partiu até ao mar, à boca do inferno, penso eu, esta senhora, e até à serra também. E então aí as pessoas começam a falar, e é engraçado porque no grupo dela estavam outras pessoas fora da família, portanto ela tinha familiares e havia outras pessoas, e foi aí que eu acho que as pessoas depois começaram a se interligar, portanto aquilo foi ali feito durante um bocadinho, durante meio-dia, e então as pessoas acabavam-se por se juntar, e isso fez com que as pessoas começassem a partilhar, e assim começam uma a falar, as outras começam a falar, por isso é que eu vos digo, é um pouco complicado. Eu com a minha mente científica posso pensar assim, do que é que essa pessoa está a falar? Mas a verdade é que depois há outras pessoas a falar e falam connosco e dizem, Vera, sério, estou a falar a sério, eu fiz isto, eu fui daqui até ali, não me interessa se me dizem a mim que é impossível, porque parece que geologicamente é completamente impossível. Já tentaram arqueólogos, espeleólogos chegar e não conseguem. Não tem a ver com o facto, por exemplo, dos buracos serem maiores ou mais pequenos, mas pronto. Para isso, e agora para eu não continuar para aqui falar e nunca mais sairmos daqui, eu andei à procura no material que eu tinha, encontrei uma coisa que apesar da revista, eu não sei, se calhar os mais antigos relembram-se disto, a revista Nostradamus já não existe. Eu tenho algumas ainda encadernadas, muito honestamente nunca foi uma coisa que eu pegasse, portanto aquilo é um monstro enorme, está aqui à frente, é uma encadernação enorme, mas a verdade é que eu li uma ou outra coisa, nunca peguei, mas como houve esta situação dos túneis e como há muita gente que vai à visita Sintra Mística e fala numa coisa chamada intramundos, é quase entre mundos, mas intramundos, portanto um mundo interior, um mundo debaixo do mundo ou dentro do mundo, eu achei que era interessante, visto que é uma revista portuguesa, Nostradamus, é uma revista já antiga, olha só aqui pelo valor 15 escudos dá para perceber, mas pronto, tem a ver, portanto o título é mesmo o Jornal da Atualidade Misteriosa, mas no número 13 eu encontrei uma coisa aqui que diz, descoberto o reino dos intraterrestres, e aquilo fez um bocado de confusão, pensar o que é que raio é que são os intraterrestres. Olha, eu tenho uns franceses, isto na altura que eles fizeram esta revista, pelo que eu percebi, a maior parte das reportagens, porque entretanto esta semana para poder fazer o vídeo andei a tentar perceber se estamos a falar de uma revista que apesar de ser portuguesa terem coisas, portanto terem relatos de estrangeiros, não, há alguns relatos ali, sim, portugueses. E eu acho que não interessam só os relatos que vocês me passam, aqueles que eu recolhi, mas também estes então que de alguma forma ficaram registados. Portanto, há relatos portugueses, não é o caso destes. Eu tenho aqui o relato de um casal francês e eu na altura, e eu isso não tive ainda a oportunidade de ir vasculhar, de ir à procura se eles terão ou não passado o nome verdadeiro do senhor. Portanto, pelo que eu percebi, sempre foi um assunto muito procurado ao longo, e neste caso estamos a falar no século XX, de pessoas que queriam descobrir essas entradas para o mundo interior. E a crença deles era basicamente, portanto, temos a grande catástrofe que acabou com a lendária Atlântida ou a lendária Lemúria, que nós temos isso em nós como mito, lenda, mas depois temos nos escritores romanos, por exemplo, temos a descrição da Atlântida como algo que existe entre a seguir à coluna de Hércules e tal, pronto. Por isso é que há alguns relatos de pescadores nossos portugueses que ligam à Atlântida, por exemplo, estou agora a dar aqui um exemplo muito rápido, a Portugal, mas um dia lá iremos a isso. A questão aqui é que temos um casal francês
que conheceu uma das pessoas que no século passado andava a procurar isso, e que sabiam que já várias pessoas tinham procurado esse tal Intramundos, porque diz que está ligado a essas civilizações, ou seja, as pessoas que sobreviveram ficaram debaixo de terra a viver, ou seja, não têm um céu estrelado como nós temos, não têm o sol, não têm a lua, mas vivem dentro do mundo e têm uma civilização muito superior à nossa. Portanto, esse casal francês andava a tentar descobrir mais coisas, sabia que uma série de investigadores, de pesquisadores que tinham tentado, tinham inclusive morrido acidentalmente a fazê-lo, mas parece que aparece alguém e eles denominam-no como Ian. A verdade é que eu não tenho aqui fotografia do Ian, tenho fotografia deles, mas também não interessa também estar aqui a passar, mas pronto. Parece que esse Ian esteve na Amazónia e antes dele tinha estado outro investigador que não tinha conseguido nada. E ele conseguiu viver com uma tribo na Amazónia que, apesar de ser uma tribo que não admitia lá ninguém de fora, e eram considerados muito selvagens no sentido de que até perigosos, acabou por o admitir a ele porque ele diz que falava uma língua parecida e entendiam-se. E um dia, portanto, ele ficou a viver com eles para tentar descobrir alguns segredos, e um dia terá encontrado isto. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Isto não é fácil, tem umas marcas. Eu depois a ver se partilho esta fotografia na página do Instagram e do Facebook com alguma qualidade. Ele diz que encontrou uns homens da tribo como que a guardar uma pedra que estava perto da aldeia, lá no meio da selva, e que tinha umas marcas. E ele perguntou o que é que era. E eles disseram-lhe que não lhe podiam dizer, não podiam passar informação e que ele não podia passar. E ele lá andou e eles lá acharam que ele era de confiança e deram-lhe autorização. O que é que aconteceu? Ele passou, não interessa, não vamos falar da passagem toda daquilo que ele fez, mas o relato que ele passou a esse casal de franceses, eu vou ver só se eu tenho aqui, olha, é a Marie-Thérèse Guinchard e Pierre Paul Antony, estes dois senhores, pronto, este é o casal a quem ele passou a informação e o referido relato. Então o que ele diz é que a determinada altura subitamente uma voz ressoou em mim como se fosse uma voz interior, e aqui, lá está, é um relato. A voz interior soa um bocadinho àquilo que o Sérgio Tavares nos estava a dizer, mas dentro de outro tema. És o primeiro a vir até nós. Tu és o primeiro a ter o privilégio de vir até nós. A nossa civilização é mais avançada do que a vossa. O nosso conhecimento vai muito além destas muralhas de pedra. Os nossos meios técnicos são tais que nos permitem ir, se o quisermos, para outros planetas. Não procures o mistério onde ele não existe. A verdade é simples, mas nem tu, nem os teus irmãos podem, nesta altura, suportar a claridade. Não os deixaremos destruir-nos. Volta para onde viestes. Não toques em nada que não te pertença, senão nunca mais verás o caminho do teu sol. É assim, eles fazem uma ligação ao Tibete, como se pode fazer uma ligação, por exemplo, a uma crença japonesa. E tanto no Tibete como no Japão existem a crença dos intramundos, e para chegar a esses intramundos é através de túneis. Agora imaginem o que é nós termos esses túneis, e no meu caso, à porta de casa praticamente, portanto, no meio do misticismo da Serra de Sintra, e ser uma história que é passada à palavra e com os tais relatos nas primeiras pessoas. Neste caso, estes que eu vos falei não têm a ligação a seres nenhuns, só têm uma ligação que não sabem como, entram num lado e saem no outro, fazem um túnel e rapidamente estão ao pé do mar ou estão na serra.
mas depois tenho, lá está, outro relato, como eu já vos disse, que infelizmente não poderei partilhar convosco, mas que está um pouco mais ligado a isto que este senhor, que eles denominam de Ian, teve. Outra coisa que o Ian disse é que encontrou umas marcas que fazem com que ele fique a pensar que aquilo é muito mais do que uma coisa em estado selvagem. Fica para a próxima vez, fica para a semana, porque eu acho que é uma coisa que temos que falar com calma, e eu vou acabar por ligar a outros relatos e a outros temas, e vocês vão perceber como é que as nossas mentes, as nossas crenças, não interessa se são religiosas ou não, como é que as coisas se interligam, como é que há uma junção e que faz com que alguém que esteja aqui deste lado em Portugal veja o mesmo ou tenha uma experiência idêntica a alguém que viva no Japão, que viva na Austrália, Nova Zelândia, na Patagónia, não interessa, whatever. Mas pensem nisso, fiquem com essa ideia na cabeça. Olhem, muito obrigada pela vossa companhia neste segundo episódio, espero que tenham gostado e, por favor, partilhem comigo. Eu deixo mais uma vez o e-mail, já sabem, entremundostreus@gmail.com. Enviem-me os vossos relatos, digam se querem que seja anónimo ou se querem dizer o vosso nome. Tudo é importante, tudo, porque vocês viram no primeiro episódio, começámos a falar de milagres e agora neste momento estamos a falar de almas penadas, estamos a falar de túneis secretos, portanto há muita informação, há muita coisa para passar. Isto só para vocês terem uma ideia, há crenças, existem no mundo pessoas que juram a pé juntos que viram dinossauros, ok? E nós pensamos dinossauros, meu Deus, há milhões de anos que estão extintos, não interessa. Tudo aquilo que vos venha à cabeça, que vocês recordem que vos tenha acontecido, seja, lá está, sejam luzes estranhas, voltamos outra vez ao mesmo, luzes estranhas, sejam aquelas criaturas um bocado fora do baralho, como os lobisomens ou as fadas, seja aqueles gigantes como o Yeti, o Bigfoot, seja o que quer que seja uma nave extraterrestre, como a outra senhora na semana passada que eu relatei, que dizia que aquilo para ela era uma cabana voadora, quer dizer, e que depois no final me disse, menino, eu sei, é uma cabana voadora, mas pronto, tudo bem. Eu sei que está ligada àquilo que hoje em dia na televisão dizem que são os OVNIs. Portanto, é assim, não interessa, partilhem porque é importante, vai fazer bem a vocês, vai fazer bem a todos os que vos estiverem a ouvir e que me estiverem a ouvir, e quem sabe se nós não pensamos seriamente em começar a juntar de vez em quando pessoas aqui à Vera, em vez de ser só a Vera a falar, trazer também a partilha real na primeira pessoa, para vocês verem que quando eu vos conto alguma coisa, que eu estou a dizer aquilo que realmente me contaram, que não estou aqui a inventar, porque senão só a quantidade de vídeos que eu tenho neste momento tinha que ter uma imaginação muito fértil, e eu tenho, mas não é suficientemente fértil para eu assim de repente fazer isto tudo. Acreditem, há muito mais para contar e eu fico à espera, está bem? Obrigada e até à próxima quinta-feira, porque já sabem que a nossa quinta-feira é muito especial. Então vá, obrigada a todos.